Hoje, festa da Santa Cruz, dia maravilhoso para podermos refletir justamente sobre a cruz do Senhor, sobre este caminho. Você já meditou a paixão do Senhor? Quantas vezes você já percorreu este caminho e como ele te falou ao coração? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Que bom termos mais uma vez a sua presença nessa festa, hoje é uma segunda-feira. Ontem nós celebramos então a ressurreição do Senhor e hoje estamos aqui para celebrar a sua cruz. Exaltar aquilo que é um mistério de amor, de entrega do Senhor. Mas essa palavra que nos conduz no dia de hoje pode nos falar de tantos aspectos que nos ajudam aí no nosso dia a dia. Bom, a palavra está hoje em João, no capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Quero ler um pouquinho com você e a gente pode meditarmos juntos. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Olha só, Jesus aqui ele vai falar com Nicodemos e ele faz menção a uma palavra, que é essa palavra da nossa primeira leitura, Números no capítulo 21, do 4b ao 9. Essa palavra faz menção do acontecimento com Moisés, aonde o povo estava lá, mais uma vez pecando, murmurando, e aí aparecem as serpentes. E essas serpentes então começam a matar aquele povo. E o povo, murmurando, reclamando justamente porque queria voltar ao Egito, é então pego por essas situações no deserto, onde as serpentes começam a matá-lo. O Senhor pede então que se construa uma haste com este animal, ou seja, com este símbolo, com esta imagem. Aqui faço uma referência também a muitas vezes que nos criticam de fazer imagens. Imagine que o próprio Deus pede então a Moisés que faça imagem. Se o problema fosse a imagem em si, logo todos aqueles que fazem imagem, inclusive Deus que pede a Moisés, teriam que estar morrendo como idólatras. Mas aqui não, aqui Deus então fala a Moisés, Moisés faz então esta imagem e as pessoas olhavam para esta imagem, que é uma imagem de um animal, que é de uma imagem de uma cobra, que também é símbolo dos faraós da época. Aquilo então que matava o povo, ao contemplar aquilo que matava, começava então a vir a vida. Olha só que interessante. Antes, o pecado, este pecado gerou a morte através de serpentes, mas agora esta própria serpente colocada na haste, como símbolo do pecado, ao contemplar, o povo ao contemplar ela, começa então a receber a graça da cura. E aqui começa uma chave muito interessante. O que Jesus está dizendo? Ele deve ser levantado como a serpente foi levantada no deserto. Isso significa que o Senhor seria colocado também sobre uma haste. Ele, o Deus Todo-Poderoso, se faz agora sobre uma haste por amor, porque o povo havia pecado e ele se coloca diante da cruz e todo aquele que contemplá-lo será curado. Olha que interessante. Isso pode dar um caminho para nós. Significa que, ao contemplarmos a paixão do Senhor, recebemos de uma certa modo, então, a cura que traz, porque ali naquela cruz há o pecado nosso. Que pecado é esse? O pecado que todos nós cometemos, da qual Cristo carregou por nós. Ele, que não havia nenhuma culpa, carregou as nossas culpas, né? Podemos ler isso no texto de Isaías. Aquele homem carregava os nossos pecados. Aquele homem se entregou pelos nossos pecados, por amor a nós. E aí, quando nós contemplamos, recebemos a vida. E é esse mistério que a igreja nos chama hoje, a contemplar a cruz, aonde está pendurados os nossos pecados, que foram colocados, foram mesmo carregados por Cristo. Há uma coisa maravilhosa quando nós olhamos para a vida dos santos. Percebemos que eles começam a contemplar de forma especial a vida de Cristo,
a sua via sacra. E percebe naquela paixão de Cristo, naquela entrega, uma cura para a alma. Diante da sua entrega, do seu ser puro, que se dá como alguém que é culpado por nós, percebemos então quanto é pequeno o nosso amor. O quanto nós precisamos amar mais e o quanto Ele nos ama. Por isso que parece que toda dor perante a dor de Cristo é pequena. E nele então começamos a receber a luz. Muitos santos, todos os dias, pegavam a via sacra e começavam a meditar. Ali eles podiam entender todo o pecado deles que estavam em Cristo. Entender também que muitas das dores que eles carregaram, Cristo carregou por eles. E aí começa uma unidade no lugar mais difícil, mais fascinante e ao mesmo tempo um lugar onde parece misturar a dor e a verdadeira alegria, onde parece misturar a morte e a vida. E lá, Satanás e todas as suas obras são então colocadas por terra, porque o pecado agora cai diante daquele que contemplamos. E você? Como tem contemplado a vida de Cristo e de forma especial a sua paixão? Você já se dedicou alguns dias a meditar esta paixão? Você vai perceber que isso vai te provocar um grande crescimento. Isso é um exemplo que nós podemos tirar, como eu disse, dos santos. Quem sabe, hoje, de forma especial, Deus te chame a perceber que ali, nele, está a cura de todos os nossos males. Nele se encontra todo o projeto de salvação. Nesse caminho, Jesus então quer nos falar do seu amor. E quem sabe, chegaremos a essa docilidade de aprender que no meio de todo esse sofrimento existe uma graça. E que aonde parecia que o pecado teria a sua força, está justamente ele eliminado. Por isso pedimos esta graça de mergulhar no mistério da sua paixão. Que Deus nos abençoe e que possa mesmo trazer em cada um de nós esta força de nos agarrarmos à sua paixão. Abençoai, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.